Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. No programa de hoje vamos conversar com a vereadora Estela Balardim, do PT, a quem eu de imediato saúdo. Vereadora Estela, uma honra tê-la conosco de volta aqui ao De Frente com a Lei, pela TV Câmara. Então, é sempre muito bom estar aqui, ter um espaço que a gente possa falar sobre o nosso trabalho, os nossos projetos, o andamento do nosso ano, principalmente esse ano que é um ano tão decisivo, o último ano de mandato, né? Vereadora, a senhora tem, digamos assim, usando um termo um pouco mais popular, carregado em algumas críticas, sobretudo a partir da tribuna, nas sessões ordinárias, e nunca é demais dizer, sempre às terças, quartas e quintas-feiras, a partir das 8h30 da manhã, com transmissão ao vivo, tanto pela TV Câmara, com sinal replicado nas redes sociais, Facebook e YouTube. E a senhora tem se proposto a uma reflexão sobre a gestão da cidade e a também repercutir o dia a dia do seu mandato, sobretudo a partir de uma conexão com os bairros. Verificar demandas, encaminhar, enfim. Tentando dividir em pautas maiores, como, sei lá, saúde, educação, segurança, saneamento básico. Eu estou tentando fazer um panorama mais genérico das pautas que a senhora traz à tribuna. E eu gostaria de lhe ouvir e que a senhora compartilhasse com quem está nos acompanhando, sobretudo aqueles que não conseguem, muitas vezes, assistir à sessão ou verificar, então, aprofundadamente o seu mandato. Então, é isso. Como é sempre bom ressaltar que as pessoas possam acompanhar a sessão, aquelas que têm possibilidade, né? A partir das 8h30 da manhã, nas terças, quartas e quinta. Aquelas que não podem, fica registrado Claro. nas redes da Câmara, então que elas possam olhar depois todos os debates, eles são extremamente importantes para a nossa cidade. E é justamente isso que eu tenho feito fortemente. Eu costumo dizer que a gente é uma ponte das demandas da população para com o executivo. O legislativo, ele tem essa importante tarefa de dar voz aos bairros, às periferias, aos segmentos, sejam eles culturais, de saúde. A gente fala, inclusive, dos museus, por exemplo, que às vezes são esquecidos, deixados de lado, mas que também são importantes para a história, para os registros históricos da nossa cidade. Então, a gente tem essa importante tarefa de dar voz para tudo isso. E a gente tem que ocupar esse espaço de tribuna para trazer essas demandas. E, atualmente, a gente tem feito muito esse trabalho de ir até os bairros, visitar as instituições para ouvir das pessoas que vivem o dia a dia desses locais e entender como que está se dando a realidade. E, infelizmente, a realidade a qual a gente se depara é uma realidade que mostra que existem muitas lacunas que precisam ser sanadas, de falta de zeladoria nas coisas pequenas e falta de amparo nas coisas mais acentuadas, mais graves, que é a questão da saúde, do transporte público, a questão do saneamento básico, a questão da habitação, que são coisas latentes e que dizem diretamente a vida, a dignidade das pessoas que moram afastadas do centro da cidade, que têm dificuldade de ter acesso ao lazer, à cultura. Então, a gente não pode deixar de fazer essas críticas, né? A gente precisa trazer essa realidade para o centro do debate. E o que mais tem lhe preocupado, por exemplo, no âmbito da saúde? A senhora, no passado, foi a relatora de uma CPI que funcionou aqui na Câmara, voltada principalmente a acompanhar o pronto atendimento. E, por extensão, acabou pegando também as unidades básicas de saúde. O que mais tem lhe preocupado, por exemplo, na saúde? Então, na saúde, como muito bem relatado no relatório final da CPI, a gente tem a questão da atenção básica, que é o início de tudo, né? É a porta de entrada do SUS.
E através dela já se soluciona, ou deveria se solucionar, muito dos problemas da população. Porque muitas das pessoas, elas têm questões simples. A prevenção, ela se dá através da atenção básica. E a partir do momento que tu previne doenças, o agravamento de doenças, a gente já está falando de um avanço gigantesco na saúde de uma cidade. E a gente já falou na época da CPI, e isso se acentua ainda mais agora, com a chegada do frio, isso piora muito mais. Isso se reflete nas nossas unidades de pronto atendimento por causa da superlotação. Falta médicos, falta medicamentos, falta a estrutura e uma gestão, no meu entendimento, qualificada da nossa atenção básica. Então, as pessoas formam filas gigantescas a partir das 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, em alguns casos, na frente das nossas UBSs para ficar lá esperando, às vezes chegar para conseguir uma consulta com clínico geral, com pediatra, com ginecologista e receber a resposta que não há esse médico disponível, ou que as 10 consultas que tinha no dia já foram disponibilizadas por ligação, que também é uma possibilidade de marcação de consulta. Às vezes também não consegue, porque o telefone chama e não atende. Então a gente tem muitos problemas na nossa atenção básica. Eu acho que a gente deveria centrar o nosso olhar para aí, que é onde há a prevenção e é onde tem a porta de entrada do nosso Sistema Único de Saúde. Aportou aqui na Câmara um projeto do Executivo, e em breve vocês apreciarão, inclusive em plenário, os vereadores, o conjunto dos vereadores, e que já tem suscitado críticas, que diz respeito à contratação de horas médicas por meio da Prefeitura, uma nova forma, talvez, de terceirização na saúde ou de pactuação do trabalho, enfim. E alguns vereadores já têm criticado isso. A senhora acha que é por aí ou daqui a pouco teria uma outra alternativa? Digamos que é um assunto praticamente tabu em Caxias do Sul, a condução da política, sobretudo com os médicos. Então, eu acho que a gente precisa encontrar uma solução para os médicos volantes. Muitos médicos, eles acabam ficando doentes, eles acabam abrindo mão do seu cargo e, de fato, isso deixa as nossas UBSs descobertas. E quem sofre a penalização disso é a população. Então, a gente precisa encontrar uma solução para isso. Então, a solução encontrada pelo prefeito de lá foi essa. No meu entendimento, há outras possibilidades. A gente tem diversos médicos que prestaram concurso, passaram no concurso, mas ainda não foram chamados. Por que esses médicos não foram chamados? Por que não foi pensado em chamar os médicos que já prestaram o concurso ao invés de fazer essa outra modalidade? Quero trazer outro exemplo. A gente tem mais médicos em Caxias do Sul, diversas outras cidades. A gente em Caxias tem a possibilidade de contratar, de chamar, através de licitação, 25 mais médicos. A gente tem 12 em Caxias do Sul. A princípio é o que mostra no sistema. O porquê que a gente não aderiu na licitação para que viesse os 25? Sendo que a contrapartida é apenas para a alimentação e moradia desses médicos. Então é um custo muito menor do que tu pagar um salário, né? Esse projeto, inclusive, o projeto da contratação emergencial dos médicos, ele vai pagar muito a mais do que para os médicos que já estão atuando nas nossas UBSs. Então, a gente podia, por valores menores, mais acessíveis, que estivessem equiparados com os médicos que já estão atuando lá, ter médicos, mas se optou por fazer de outra forma. Eu, sinceramente, faço votos que isso solucione o problema de médicos, de falta de médicos na nossa cidade. O primordial é isso, no meu entendimento, mas não deixe de pontuar que existe várias outras formas da gente solucionar esse problema que eu acredito que poderiam ser buscadas antes de ser apresentado esse projeto, que
como vários outros foi apresentado também no Afogadilho, né? Vereadora, nós vamos dar uma pausa na nossa abordagem e para quem está nos acompanhando, na volta do intervalo, tratar de conscientização a respeito da saúde mental. Continue conosco, já voltamos. Você já deve ter ouvido falar que só 15% dos nossos representantes no Congresso são mulheres. Mas na prática, o que isso significa? Será que por ter uma maioria de homens, o Senado e a Câmara deixam nossos direitos de lado? Bem, só no último ano, foram 331 projetos de lei propostos relacionados aos direitos das mulheres. De violência doméstica ao atendimento no parto, quase todos os temas apareceram. Mas não é porque um projeto de lei fala sobre os direitos das mulheres que ele seja bom para nós, né? Para conferir como andam as coisas, chamamos 15 organizações sérias que atuam diretamente com os direitos das mulheres no Brasil para avaliar os projetos propostos pelo nosso Congresso. Elas analisaram os PLs e disseram serão favoráveis ou desfavoráveis para as brasileiras. Com base nisso, podemos olhar tudo o que cada parlamentar tem feito nesse último mandato e criamos um ranking dessa atuação. Assim, dá para saber quem são os maiores aliados das mulheres no Congresso e também os maiores inimigos. E também conferir como os partidos têm se portado e até os políticos de diferentes regiões do Brasil. Elas no Congresso é uma plataforma para fiscalizar o que os nossos representantes têm feito de fato pelas mulheres. Além do ranking dos políticos, temos um bot que acompanha em tempo real as tramitações das propostas na Câmara e Senado. E produzimos análises aprofundadas de todos os dados do que os parlamentares fizeram e andam fazendo. É informação para saber quem cobrar, como votar e também com quem as mulheres podem contar para avançar seus direitos no país. De manifestações políticas a transformações sociais. De oscilações econômicas a movimentos culturais. Do telefone às redes sociais. Da pandemia ao que está por vir. O CVV está sempre disponível para os que querem conversar ou apenas serem ouvidos. CVV, há 60 anos valorizando a vida. Estamos de volta, então, com De Frente com a Lei pela TV Câmara Caxias, canal 16 da Claro Net. Hoje recebendo aqui a vereadora Estela Balardim, do PT. Vereadora, como adiantávamos antes do intervalo, trataríamos agora, então, de saúde mental. A senhora está em vias de ter em plenário já a apreciação com os seus colegas, e tudo indica que seja aprovada, uma proposta no intuito de instituir aqui em Caxias do Sul a Semana de Conscientização Antimanicomial. O tema é meio complicadinho, mas em última análise tenta promover uma reflexão se deveríamos ter ou não os chamados manicômios, onde as pessoas são internadas ainda quando têm dificuldades mentais ou algo do gênero, e também chamar atenção aí para outras práticas. A senhora está escolhendo a propósito o dia 18 de maio, que já é uma data constituída no sentido dessa reflexão, e aí seria então a última semana do mês de maio de cada ano. Eu gostaria que a senhora detalhasse isso já num primeiro momento do porquê então de instituir essa semana. Exatamente, a gente tem dia 18 de maio instituído como Dia Nacional da Luta Antimanicomial, uma importante data que ela não pode passar desapercebida por nós. E, infelizmente, muitas pessoas, acredito que a maioria delas, ela desconhece essa data, ela desconhece a importância dessa pauta, a importância da discussão dessa pauta, que é nós termos o entendimento de que as pessoas que sofrem de algum adoecimento mental, elas têm que ter o seu direito garantido de serem cuidadas em liberdade, de continuarem inseridas na sociedade e assim receberem os cuidados necessários para superarem o seu processo de adoecimento e melhorarem. Se necessário for um tratamento contínuo, que
vai ser necessário para a vida toda que esse processo seja feito também inserido na sociedade, com as pessoas, para que essas pessoas não sejam excluídas. A gente viveu por muito tempo em uma sociedade que viu as pessoas com adoecimento mental como pessoas que de fato não tinham condições de viver com as demais pessoas, né? Que elas necessitavam ser escondidas, necessitavam ficar trancadas, necessitavam ser isoladas. E a gente precisa cada vez mais superar isso, porque a gente fala hoje em dia de saúde mental muito mais fortemente do que a gente já falou, mas ainda é um tabu, né? E às vezes a própria pessoa que tem alguma dificuldade e não se identifica ainda com essas ações de conscientização acabou, mas para aí, daqui a pouco eu sofro com essa situação e vou buscar um auxílio, né? Às vezes a própria pessoa acaba se encontrando, né? Exatamente. E a gente fala de uma sociedade que está cada vez mais doente. A ansiedade, a depressão, no Brasil, tem índices altíssimos. Entre a juventude, isso é muito alto, é muito grande. Isso nos assusta muito. Se a gente for pensar que todas essas pessoas, elas têm que estar trancadas em manicômios, em comunidades terapêuticas, a gente vai fazer o quê? A gente vai botar todas essas pessoas excluídas em um local? Não vai permitir com que elas vivam na nossa sociedade, com que elas melhorem coletivamente, que o cuidado ele seja coletivo, ele seja de todos. Acho que esse é o pensamento, que a gente entenda que esse cuidado ele é de todos nós, é uma responsabilidade de todos. Obviamente nós não somos médicos, vereadora, mas enfim, a senhora está na condição de legisladora e a quem cabe provocar e tratar das políticas ligadas aos mais diversos setores, e a saúde mental é um deles. Eu lembro de uma audiência pública aqui na Câmara, faz alguns anos isso, que se predispôs a discutir a adoção ou não da alternativa dos conhecidos hospícios, popularmente, manicômios. E a senhora tem citado muito aí na sua manifestação, onde as pessoas ainda são internadas. Pelo seu acompanhamento até com profissionais da área, para sermos justos, o jornalista lá e a vereadora estão tratando de saúde como se médicos fossem. Não. Pelo seu acompanhamento, quais são os tratamentos alternativos aos popularmente chamados de hospícios? Ou seja, não isolar a pessoa e tentar mantê-la no convívio, mas, claro, com o devido acompanhamento até para que ela se sinta à vontade. Então, eu não sou daquelas pessoas que acham que não é necessário a medicação. Inclusive é isso, falando de uma experiência própria, de uma vivência própria, de uma pessoa que tem uma doença que necessitará de medicação para o resto da vida. Eu entendo a medicação como algo importante, como algo necessário, seja ela de forma passageira ou seja ela de forma permanente, mas é principalmente o acompanhamento terapêutico com o psiquiatra e com o psicólogo. A gente, infelizmente, tem um SUS ainda fragilizado nesse sentido. A gente precisa ampliar o nosso atendimento. A gente hoje atende no SUS, os psicólogos atendem pessoas que se inscreveram, que foram lá dar seu nome, que precisavam de atendimento no ano passado. Então, a gente sabe que tem uma fila represada de muito tempo. Mas, via de regra, os especialistas da área, tanto psiquiatras quanto psicólogos, se opõem a essa chamada internação, sobretudo por longos períodos, nos chamados hospícios, né? Exato, exatamente. Então, a gente tem que ter esse cuidado com os profissionais. Eu acho justamente isso, que a gente não tem que achar que só porque a gente luta contra os manicômios, faz essa luta antimanicomial, faz esse debate, a gente não tem que ter profissionais acompanhando. Ao contrário disso, os profissionais, eles são essenciais. A gente tem os CAPs, que eles também são essenciais. Eles fazem um trabalho excelente aqui em Caxias do Sul. E às vezes com pouco recurso, com pouca estrutura. E mesmo assim eles ajudam e fazem a diferença na vida de muitas pessoas.
E é justamente essas instituições que permitem que as pessoas tenham uma estrutura, tenham um profissional que acompanhe, tenham as medicações necessárias, se assim for necessário, e mesmo assim consigam conviver com seus familiares, consigam conviver com os seus amigos, consigam frequentar um parque, consigam frequentar um local de cultura, consigam frequentar uma educação, consigam frequentar todo o restante de locais que uma pessoa, que qualquer outra pessoa que não sofra de adoecimento mental também frequenta, né? Vereadora, nós estamos chegando na reta final do nosso bate-papo, digamos assim. A senhora ainda tem em torno de 2 minutos ali, a produção faz sinal, no que eu devolver a palavra à senhora, para quem está nos acompanhando neste momento, aparecerão os seus contatos, até para o envio de críticas, sugestões ou elogios. O espaço ainda é seu para as considerações finais. Então, eu acho que é justamente isso. Nós, enquanto vereadores, enquanto parlamentares, a gente tem que estar aberto a tudo que o povo tem a nos falar. Seja para nos criticar, para criticar algo que está faltando na cidade. É justamente isso que eu venho buscando fazer cada vez mais, ouvir a população, ouvir as demandas. Então, nos procure o nosso mandato, entre em contato conosco, seja através das redes sociais, através do nosso WhatsApp, para que a gente possa conversar, seja de forma online, que hoje em dia a gente tem essa facilidade, ou até mesmo com café, indo até o seu bairro, vendo a demanda de perto, olho a olho. A gente usa aquela expressão, né? Botando o pé no barro, gastando a sola do sapato. Também, né? Mas as pessoas também podem ocupar esse espaço, afinal de contas, aqui é a casa do povo. Quero reforçar o convite para que as pessoas assistam às nossas sessões, vejam as nossas discussões de forma completa, não vejam recortes de fala. Isso é muito importante. A gente entra agora num processo eleitoral, onde os recortes, onde as falácias, elas são muito utilizadas. Então, é importante que as pessoas olhem bem tudo o que está sendo discutido e não apenas aquele momento, aquele período. Elas entendam o contexto da situação, tudo que está sendo proposto. Mas é isso. Para finalizar, eu me coloco à disposição. Estou sempre aqui, de ouvidos atentos, de olhos abertos, para fiscalizar, para falar, para defender e para me colocar na luta de punhos cerrados. Mais uma vez, muito obrigado, vereadora. Muito obrigado, Fábio. Acabamos de conversar, então, com a vereadora Estela Balardim, do PT. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.